passo já a convidar para aqui para o estúdio e a trazer aqui para o nosso estúdio o Daniel Godelha e o André Correia. Bem-vindo, André, bem-vindo, Daniel. Olá, boa tarde. Um prazer tê-los aqui connosco hoje. Estamos aqui para dar o anúncio oficial de uma aliança estratégica, eu diria até mais que uma parceria, uma aliança estratégica entre o Digital Health Portugal e o podcast Saúde, Cruzamento Saúde e Digital, do qual vamos falar aqui em breve. André, acho que está com o microfone em mute. Isto mesmo. Boa tarde. Então, rapidamente, um pitch pessoal para cada um de vós, uma vez que os nossos participantes poderão, nem todos, ter o prazer de os conhecer pessoalmente. Começando, se calhar, por ordem alfabética. André? Claro. Muito resumidamente, sou um cidadão português, tenho 2 filhos, tomo muito do tempo livre que tenho, ou do pouco tempo livre que tenho, mas também me ensinam muito. Sou curioso, gosto de aprender. Profissionalmente, tenho 2 grandes paixões. Uma é, de facto, a tecnologia e outra é a parte da gestão. E foi também um pouco por aí que fiz as minhas escolhas profissionais. Comecei como consultor de sistemas, sempre trabalhei em consultoria em várias atividades e vários setores e também em diversos países. Entretanto, fui evoluindo na minha carreira e hoje tenho no meu cargo programas multinacionais de transformação digital que me dão também muito gosto. Tirando isso e no pouco tempo livre que tenho, tento também criar valor de outras formas e daí também estamos aqui a falar. Surgiu a ideia do podcast Cruzamento, que vamos abordar ao longo também desta conversa. Sem dúvida, André. Muito obrigada pela apresentação, por esse pitch pessoal. Passava agora a palavra aí por ordem alfabética ao Daniel. Também não há muitas outras possibilidades, Paulo. Então, de uma forma geral, meu nome é Daniel, sou português, claramente. Eu estou a viver há cerca de 12 anos fora do nosso país, contudo sou um orgulhoso português, como gosto de definir. Sou um otimista e muito positivo, casado, ainda não tenho filhos, e neste percurso, e vamos falar um pouquinho sobre isso, tive o prazer e a sorte de me encontrar também com o André e já fizemos alguns projetos em conjunto. De uma forma geral, profissionalmente, eu trabalho atualmente nos headquarters de uma grande empresa farmacêutica em estratégia global, na área de Merger and Acquisitions. De forma geral, eu sou engenheiro de formação, fiz um percurso começando na área laboratorial, ainda em Portugal, depois vim para a Suíça, estive na França, Alemanha, estive em produção. Um percurso foi evoluindo mais para a área de negócio, com várias funções de crescente responsabilidade, entre elas em Global Supply Chain, entre elas Global Project Management e também passei pela função de Global Key Account Management. De uma forma geral, novamente, sou um grande entusiasta do nosso país, de Portugal, e acredito muito no valor dos portugueses, mas já lá vamos. Já lá vamos, mas está aqui a arder em curiosidade como é que se conheceram. Portanto, o Daniel e o André, 2 pessoas com carreiras de sucesso, portugueses, um expat, outro não. Portanto, como é que se produziu esse cruzamento entre o Daniel e o André nas vossas vidas? Se calhar pego nessa pergunta, Paulo. Não, de facto, portanto, eu estava a dizer, por motivos profissionais, andei um pouco por vários países, e um desses países foi, de facto, a Suíça. Estive lá há cerca de 4 anos em um projeto, em Basileia. E a cidade de Basileia tem uma coisa muito engraçada, que é uma cidade muito pequena, com muito para fazer, mas também com muitos expatriados. E então é natural que, independentemente da empresa onde se trabalha, da indústria onde se está, as pessoas acabam por se encontrar frequentemente, seja para tomar um copo, seja para ter conversas, etc. Portanto, daí surgiu um grupo de amigos, um grupo comum, conheci o Daniel. Formámos uma amizade, mantivemos o contacto. Entretanto, eu saí de Basileia, fui para Londres e mantivemos o contacto. Na altura, eu tirei o meu MBA em Londres e publiquei um livro dedicado às tecnologias e qual o impacto da tecnologia, de facto, na indústria farmacêutica.
O Daniel, por sua vez, também, um ano ou dois depois, publicou um trabalho também a abordar o cluster da indústria farmacêutica, em Portugal. E, entretanto, eu nunca perdi a ligação à Suíça, e mesmo estando em Londres, ia várias vezes, com a desculpa do ski, ia várias vezes a Basileia. Foi, de facto, num desses passeios entre amigos que começámos a falar destes dois trabalhos, do livro e do trabalho do Daniel, e pensámos, estando nós fora e estando a querer e tendo a nossa formação em Portugal, gostando tanto de Portugal, como é que poderíamos dar de volta? Foi assim um bocadinho que surgiu, mas de facto onde nos conhecemos foi nestas minhas andanças pelo mundo e estabelecemos aí a amizade que ainda hoje perdura e depois catapultámos isso para outras aventuras. Ok, certo, André. Daniel, então e como é que nasce a ideia deste podcast? Excelente, olha, Paulo, e isto acaba por se cruzar um bocadinho também com aquilo que o André estava a dizer. Faltou uma parte. Nós fizemos um projeto também que teve um impacto bastante relevante, que se chama Inofarma, o ano passado, juntamente com uma equipa de 5 pessoas. O André, o João Tiago, a Mafalda e a Sónia também, e este projeto Inofarma nasce de um passeio que eu e o André estávamos a fazer nas montanhas suíças, com uma das viagens do André aqui a Basileia, e em que nos perguntámos exatamente, como o André estava a dizer há pouco, como é que podemos dar de volta ao nosso país. O André estava em Londres há uma década, eu estava aqui já há uma década, como é que podíamos dar de volta ao país? E surgiu essa iniciativa, mas sempre tivemos em mente, Paulo, e todas as pessoas que nos estão a ouvir, esta ideia, este bichinho de fazer um podcast, e o que é que podíamos fazer a seguir? Com o objetivo, Paulo, sempre de criar valor. Portanto, isto nós estamos a fazer é factualmente algo que pretendemos dar de volta ao nosso país, neste caso, e já vamos falar um pouquinho mais dos detalhes, certamente, entrevistar personalidades de relevo no nosso país, e foi esta ideia de dar de volta novamente que nos trouxe à mesa, ao quadro, ao whiteboard, e a desenhar como é que podíamos continuar este processo. E chegámos à conclusão que um podcast, ainda mais neste período de pandemia, e estando eu neste momento estou na Suíça, em Basileia, e como é que nós poderíamos fazer esta interação? E surgiu naturalmente. E os temas do digital e da saúde, tal como o André referiu, o André mais na área digital, eu mais na área da saúde, cruzam-se naturalmente, e foi daí que o nome surgiu, esse cruzamento, e acabou por ser um processo relativamente orgânico e natural, Paulo, e do qual estamos muito orgulhosos. Sem dúvida, e eu também foi esse o facto que me chamou imensamente a atenção, a qualidade daquilo do vosso trabalho, a dedicação que fazem, o profissionalismo com que preparam todo este podcast, que me chamou a atenção, e a temática que nos une, no fundo, este cruzamento entre a saúde e o digital é aquilo que nos une todos aqui, e realmente é uma grande notícia para o ecossistema do Digital Health Portugal contarmos com a vossa participação neste ecossistema e com o vosso podcast como uma forma de levar ainda mais longe os excelentes conteúdos sobre saúde digital que vocês conseguem organizar e produzir. Eu com certeza que tenho aqui já um elenco e vou passar a pôr dentro de pouco aqui projetar um bocadinho para as pessoas saberem onde é que vão localizar o podcast, mas das várias entrevistas que fizeram, aquilo que se calhar chamaria a atenção, a entrevista que mais tenha ficado na memória, e por que motivo? Bom, essa é uma pergunta... É uma pergunta complicada. Eu posso dizer que o episódio mais complicado que tivemos foi, sem dúvida, o primeiro. e apesar de ser aquele pitch de 2 ou 3 minutos, foi de facto o mais complicado, porque obviamente era uma coisa que fizemos pela primeira vez, que começámos, e de facto aprendemos também antes de lançar esse primeiro episódio. Em relação também aos nossos perfis, já agora deixo aqui também o desafio para visitarem o website e ouvirem os episódios. Os 2 primeiros são de facto a falar um pouco mais sobre nós dois e também como surgiu esta ideia do podcast. Em relação à pergunta, Paulo, até agora todos nos ficaram, e acho que falo também em nome do Daniel, mas já passo a palavra, todos nos ficaram um bocadinho na memória, porque de facto
É também para nós um prazer, como podcast de cruzamento, estar associado à tua iniciativa, que é muito válida, e acho que é da comunicação entre toda a gente, entre todos os diferentes stakeholders, que efetualmente as ideias surgem, o debate acontece e conseguimos individualmente aprender e progredir, mas depois também como coletivo, em termos de país, também de avançar e posicionar Portugal no centro da Europa, num primeiro passo, e quem sabe, eventualmente no centro do mundo. Não nos vamos esquecer que temos às vezes um bocadinho a mania que somos pequenos, mas somos 10 milhões cá dentro, 10 milhões lá fora, e tudo junto dá um número bastante grande. Portanto, este debate é de facto muito importante, e trazer todos estes diferentes stakeholders é de facto muito importante. Em relação aos episódios, se calhar falar aqui muito resumidamente dos vários que já fizemos e dos momentos que nos marcaram. O primeiro foi de facto com o Arlindo Oliveira. Falámos sobre inteligência artificial, a aprendizagem automática, o cruzamento entre a engenharia e as áreas da saúde, que é um tema muito relevante nos dias que correm, nos dias de hoje. E também abordámos um bocadinho o trabalho de um autor, Alan Turing, que pode ser um pouco desconhecido para alguns, mas foi de facto uma personalidade que marcou onde nós estamos atualmente. Depois falámos com a Inês Santos Silva, e aí foi uma perspectiva fenomenal também do empreendedorismo e do mundo das startups, mais uma vez trazer um ponto de vista um bocadinho diferente, e sobretudo um tema que é muito importante, e eu estando a trabalhar em tecnologia já há muitos anos, é um tema que realmente discutimos muito, que é o facto de termos mais mulheres na área da tecnologia, na área tecnológica. Portanto, neste episódio abordámos realmente esse ponto, que foi muito, muito importante, e salientar o trabalho da Inês e da sua equipa na Portuguese Human in Tech. Depois, no episódio seguinte, falámos com o Pedro Pita Barros, e aqui falámos da economia da saúde, e mais uma vez de um tema também que nos marcou, que é, de facto, ele é embaixador da Missão Cancro, da Comissão Europeia, e de facto este tema oncológico é um perfeito exemplo onde a tecnologia e a saúde se cruzam e pode realmente trazer e acrescentar muito, muito valor. Temos outras entrevistas, não sei, Daniel, se calhar passa a palavra agora. Está bem, André. Então, claramente ainda está muito fresco na minha memória e na nossa memória. Depois seguiu-se Micaela Monteiro, e de facto, Paulo, estamos a falar disso uma altura em que a telesaúde ganha cada vez maior importância. Na entrevista com a Micaela falámos igualmente da grande relevância das novas tecnologias e sobretudo no contexto hospitalar. Foi extremamente interessante. Falámos também sobre o papel do Chief Medical Officer, que é a função da Micaela, no contexto de transformação digital. Portanto, novamente voltamos a fazer o cruzamento destes pontos, e ontem, terça-feira, lançámos o episódio do deputado Ricardo Batista Leite, também um stakeholder muito importante. A política tem aqui um papel muito, muito relevante no nosso ecossistema da saúde e das tecnologias, e durante a nossa conversa falámos exatamente do papel político, na forma como é possível promover a tecnologia para a criação de um sistema de saúde mais eficiente, e o aumento também da tão importante, Paulo, e também o excelente trabalho que o Digital Health Portugal está a fazer da literacia digital. Neste episódio também, e é interessante falarmos do livro do Ricardo, Um Caminho para a Cura. Last but not least, e para terminar, Paulo, eu acho que é importante também referir que já temos outros episódios a sair, e temos uma frequência de cada 2 semanas. Lançamos um episódio às terças-feiras, nomeadamente irão sair o episódio da Rita Veloso, também sobre a liderança hospitalar, do Henrique Martins. Será aqui também um episódio que faremos, que está gravado em inglês, também achamos que vai ser muitíssimo interessante para uma comunidade maior. Margarida Bajanca e a João, que nos falam de Israel e de Portugal, e como é que esta dinâmica tem aqui... como é que os dois países podem aprender uns com os outros. Portanto, muito para vir, e aconselhamos claramente, e tens aí, Paulo, a fazerem o download na vossa aplicação favorita, porque seguirão muitos outros nomes muito interessantes e certamente com uma aprendizagem muito grande, Paulo.